abrimos para as questões que, porventura, alguém coloca via chat, certo? Então, a primeira apresentação será de Francisco Augusto Canal Freitas, Cartas da Invasão. O Francisco é do Cefet de Minas Gerais. Boa tarde, Rita. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Primeiramente, fora Bolsonaro, mas eu quero perguntar como compartilhar a tela aqui. Eu enviei um link do Google Apresentação, mas eu não sei se eu tenho que clicar nessa setinha, apresentar agora. Nessa seta, apresentar agora, você vai abrir uma janela. Se for algum link, uma guia. Aí, Francisco. Está apresentando a própria tela aqui, né? Esse efeito infinito. Isso. Bem, colocando assim, vocês conseguem ver o... Sim, estamos vendo. PowerPoint? Perfeito, certo. então. Bom, então gostaria de parabenizar a organização do evento, agradecer pela oportunidade de participar desta mesa, desta encruzilhada de caminhos no meio do Atlântico. Eu sou Francisco Freitas, professor do Cefet-MG, defendi meu doutorado na PUC São Paulo em abril do ano passado, com a tese intitulada Cartografias Nômades, Ensaios de Estética e Antropologia, no início da quarentena. E foi estranho falar de nomadismo no momento em que não podíamos sair de casa, assim como hoje, um congresso sobre estéticas das viagens, quando estamos encerrados em nossos quartos. Até pensei em mudar o tema da apresentação para falar de uma viagem imóvel ou de um nomadismo intensivo, mas resolvi manter e apresentar uma parte da minha tese quando estava às voltas com a pergunta: como cartografar itinerários nômades? Da antropologia de povos do deserto africano e da floresta sul-americana, me voltei ao estudo da história da cartografia ocidental a fim de encontrar traços, vetores, movimentos nômades nas sociedades ditas sedentárias. Assim, me deparei com um tipo especial de mapas produzidos na transição do medievo para a modernidade, mapas que levaram os europeus a atravessar o oceano. Sabemos que a história das ocupações das Américas não é linear e contínua, mas desde a pré-história, diferentes povos, seja por terra ou por mar, chegaram a esta parte do planeta, produzindo encontros, mas também extermínios. Assim, como não podemos viajar no espaço, convido vocês para uma viagem através dos mapas. Meu ponto de partida nesta viagem é a polissemia da carta. A carta enquanto epístola e mapa, mas também como jogo do tarô, que é produzido mais ou menos na época em que eu vou abordar aqui esses mapas, e uma das cartas, a última dos arcanos maiores, que é a Carta do Mundo. Mas especialmente nessas cartas que eu vou apresentar aqui, trata-se de uma correspondência entre mapa e epístola, remetente e destinatário, distância e trajeto, inscrição do tempo no espaço. Mapas escritos a partir de cartas, cartas que descrevem roteiros de viagens, diários de bordo que acompanham mapas. Entre imagem escrita, ícone e texto, as cartas possuem múltiplas camadas, sentidos e direções. Uma carta não se reduz a uma superfície bidimensional, mas congrega múltiplas camadas e distintas dimensões. Isso torna-se notório nas cartas antigas e medievais que apresentam elementos matemáticos, geográficos, históricos, econômicos, políticos, religiosos, estéticos, etc. As deidades estão presentes no mundo, ordenando o cosmo, fazendo os ventos soprarem e o mundo girar. As cartas não são apenas históricas, mas apresentam a história como uma construção espacial, uma ordenação cosmológica. Nesse sentido, a cartografia é uma cosmografia.
Mais que indicar pontos fixos no espaço ou servir à localização, a carta dá coordenadas para o deslocamento. Assim, por mais que uma carta esquadrinhe o espaço com retas e paralelas mensuráveis, se componha de pontos de referência estáveis, a carta é o postulado de um itinerário. Não significa que as cartas forneçam um suporte estável para um trajeto possível, que a localização seja prévia e necessária para o deslocamento, pois as cartas são o resultado de um trajeto, ou melhor, elas mesmas são trajetivas. As cartas de rotas, terrestres ou marítimas, que se desenrolam como pergaminhos, são um exemplo notório. Sua aparente linearidade coloca o caminho como centro do mapa e os pontos de referência às margens. São mapas feitos por peregrinos, para peregrinos, são eles mesmos mapas peregrinos que guiam e acompanham o percurso. Ao colocar os pontos de referência às margens do caminho, essas cartas deslocam o mundo, colocam-no em função da viagem. As cartas romanas, como a Tábula Peutingeriana do século IV, esta que vocês conseguem ver aí, com quase 7 metros de extensão, indicava as estradas que ligavam Roma, posicionada no centro da carta, nesse fragmento maior, nesse recorte que está aí na imagem, e que ligava Roma, então, às demais cidades do Império. São itinerários narrativos que contraem e dilatam o espaço. Mapas que não servem para medir o espaço a partir de uma proporção de escalas, mas para contar os dias de viagens em função dos caminhos traçados. A partir do século XII, a contribuição da matemática árabe, notavelmente com a introdução do número zero e a divisão da esfera em 32 direções a partir do eixo central, conjugada ao desenvolvimento do comércio marítimo no Mediterrâneo, propiciou a produção de cartas náuticas que trazem à cena o mar como território a ser percorrido. A tradução para o latim da Geografia de Ptolomeu, do filósofo e cartógrafo grego do século II a.C., foi reintroduzida na Europa pelos árabes e, com a matematização do espaço pela geometria euclidiana, provocou uma mudança no modo de desenhar as cartas a partir do fim da Idade Média. A carta-livro do intelectual viajante árabe Muhammad al-Idrisi, conhecida como Tábula Rogeriana, que é essa aqui, é composta por 70 cartas, correspondentes a 7 zonas climáticas, que juntas formam um mapa-mundi da época, com o norte terrestre apontado para a parte inferior, como costumam ser as cartas árabes. Então é como uma enciclopédia e cada folha, depois isso é uma recompilação da Tábula Rogeriana, composta pelo Al-Idrisi, e organizada assim de uma maneira plana, uma carta ao lado da outra, forma essa imagem do mapa-mundi. Enquanto as cartas apresentam texturas marinhas, ondas e marés, e terrestres, com montanhas e vales multicolores, os textos comentam aspectos políticos, econômicos e culturais de cada região, de modo que os diversos elementos do mundo, isto é, da carta, se atravessam e se constituem como um princípio estético gnoseológico. Al-Idris já dizia, lá no século XII, a Terra é essencialmente redonda, mas não ao ponto de uma rotundidade perfeita, pois que há elevações e profundidades e que as águas atravessam umas às outras. Esse é um detalhe da Tábula Rogeriana. Existe uma querela, uma discussão sobre aquela primeira imagem em que apresenta a carta como plana, ou um mapa-mundi mais ou menos retangular, como nós imaginamos, e esta outra imagem que consta no livro do Al-Idrisi, ou seja, essa reconstrução aqui que ocorre posteriormente gera uma série de discussões, eu não vou entrar nesses pormenores. Enfim, a partir as cosmografias, a partir das observações e de cálculos matemáticos, propiciavam o estabelecimento de correspondências entre a posição e o movimento dos astros e da Terra,
as esferas celeste e terrestre se correspondem, de modo que astronomia e geografia fazem parte de uma mesma cosmografia. Além da orientação pelos astros, a descoberta do norte magnético terrestre provocou uma verdadeira revolução cartográfica. A utilização da agulha imantada e, posteriormente, a introdução da bússola, inventada pelos chineses no século XI, que chega à Europa por intermédio dos árabes mais de um século depois, proporcionou um desenvolvimento tecnológico que levaria a uma nova escritura cartográfica, incluindo, além dos elementos geométricos, direções magnéticas. Os portulanos, do latim portus, porto, cartas náuticas produzidas entre os séculos XII e XV, como a Carta Pisana, essa carta que vocês veem de Pisa, do século XIII, privilegiavam a localização de portos e de cidades costeiras em detrimento da topografia interior dos continentes. Nessas cartas-mapas, desenhadas a partir de cartas correspondências e notas pessoais de viajantes, é o itinerário que organiza o espaço. Essas cartas náuticas acompanhavam os livros de bordo que indicavam nos caminhos entre os portos acidentes de percurso, de modo que também eram conhecidos como livros de derrotas. Estas cartas, das quais poucas restam, apesar de sua grande difusão, integravam um conjunto de instrumentos de navegação, como a bússola para orientar o norte magnético, o compasso de navegar para medir as distâncias, a ampulheta para medir o tempo, o astrolábio para acompanhar os astros. Essa carta pisana ela foi feita em couro bovino e, assim como outras cartas, aqui nós vemos, não sei se vocês conseguem localizar aqui, ver bem, os nomes todos que estão aí são as margens, são os portos. E nós temos aqui à direita a Europa e para cima a costa africana. Está um pouco mais difícil de ver aqui, mas a partir das próximas cartas isso fica um pouco mais notório. Aqui, no caso, eu inverti a imagem e a ponta acima à esquerda está o Estreito de Gibraltar. Então, as cartas portulanas não eram criadas a partir de uma organização geométrica prévia do espaço, como essa carta do Maghreb do século XIV, que é como que um exercício de cartografia em que foram traçados primeiro as retas e depois foi composto o mapa. Mas eram corrigidas e aperfeiçoadas a partir das experiências de navegação, das observações astronômicas e da mensuração do desvio do eixo magnético. Recentemente, estudos paleomagnéticos mostram que a história das cartas portulanas acompanha a mudança da inclinação do eixo magnético da Terra. Esse é o Portulano Dossé, de 1339, da famosa escola de Maiorca, que foi quando os cartógrafos saíram de Gênova, Veneza, que era o grande centro ali do Mediterrâneo, e passaram a ser financiados pela corte espanhola, no processo de formação do Estado espanhol. Então, nas ilhas de Maiorca e Minorca foi formada uma escola de cartógrafos que se tornou assim, grande conhecida pelos portulanos. Ao invés de utilizarem o traçado das paralelas de latitude e longitude, já conhecidas à época, os primeiros portulanos apresentam como outro traçado de linhas que se cruzam em diferentes pontos, formando uma malha aparentemente caótica. Nessas cartas náuticas, uma rede de linhas geométricas denominada martelóio, literalmente martela ou tela marinha, traçada a partir da rosa dos ventos de 32 direções, apontam os 4 eixos cardinais subdivididos em 8 ângulos. Temos aqui um outro portulano do Atlas catalão, belíssimo, riquíssimo em detalhes, não vou poder explorar cada detalhe desse mapa, mas se pode ver aqui nesse emaranhado de linhas, né, os cruzamentos dessas linhas formam círculos cuja circunferência é pontilhada por 16 pontos equidistantes, a partir dos quais se estabelece um centro que serve novamente como ponto de partida para outras retas. Também denominadas linhas de rumo ou áreas de vento, não servem para medir as distâncias ou o tempo de viagem, e sim para identificar os ângulos de rota. A profusão de linhas que se cruzam em diferentes pontos, por mais aleatórias que pareçam à primeira vista,
aponta uma infinidade de caminhos possíveis. Esses são dentro do Atlas, né, é um livro com várias folhas. Essa é a primeira e a segunda. Como estamos nessa transição do medievo para a modernidade, aqui a cartografia como parte de uma cosmografia e em que não há ainda uma distinção entre astronomia e astrologia, ainda há um modelo geocêntrico, etc. Francisco, Sim. 2 minutos. Oh, perdão. Então, vou adiantar aqui. Que a multiplicação dessas linhas faz com que parece que o mapa seja algo caótico, mas na verdade é muito mais a profusão de caminhos possíveis. Então, esse movimento de abertura do Atlântico pelo Mediterrâneo corresponde a um fechamento da Terra pelo globo. A oposição entre uma terra habitável e o oceano inóspito sucede à ideia de uma circulação geral do globo, possibilitado pela uniformização e universalização de uma geografia estabelecida a partir de então. Mas não se pode compreender o desenvolvimento da cartografia no velho mundo sem pensar na descoberta, ou o eufemismo, para a invasão e a invenção desse novo mundo. E esta é a primeira carta em que aparece o novo continente, que está aí em verde, que é a carta de Juan de la Cosa, ou João da Coisa, que esteve com Cristóvão Colombo. Uma carta portulana, na verdade, ela seria virada assim, a 90 graus. E tem aqui um detalhe em que aparece pela primeira vez a costa norte do Brasil, com os descobrimentos já dos portugueses e espanhóis. E temos aqui o planisfério de Cantino, em que aparece, enfim, pela primeira vez a Terra Brasilis, o Brasil, com a partir das descrições dos viajantes, enfim, com aqueles papagaios, etc. Mas já começa a haver uma combinação entre o sistema portulano e o sistema de coordenadas. Por fim, a imagem que talvez tenha se tornado a mais famosa da Terra Brasilis, constante no Atlas Miller, que também combina esse sistema portulano com o sistema de coordenadas, e possui uma riqueza de detalhes em que as ilhas são também ainda imaginárias. Gostaria de encerrar dizendo que, por fim, o martelóio, esse mar, essa tela, essas linhas em profusão se tornaram um elemento também de territorialização marítima, ou então o que chamamos de maritorialização. Os portulanos foram substituídos pelo sistema de coordenadas geográficas e hoje, com o sistema de posicionamento global, GPS, determinar a posição mais que medir as distâncias ou multiplicar as rotas tornou-se o elemento preponderante da cartografia contemporânea. Mas esse era o meu convite para abrir essa mesa, que os próximos vão apresentar outras histórias, outros relatos desse encontro, dessa travessia do Atlântico. Então, eu agradeço a oportunidade, o tempo aqui com vocês e aguardo as próximas falas. Muito obrigado e conversamos depois no espaço de conversa, debate. Obrigada, Francisco. Então, nós passaremos realmente algumas questões, né, as questões que poderão ser colocadas no chat, eu deveria ter avisado de início, acho que disse isso, também é o formulário, né, de registro de presença de vocês, de frequência, vai ser colocado ali, são esses avisos de início. Passamos agora para a apresentação de Alan Davi, ou David dos Santos Torma, A Modernidade das Viagens e o Imaginário Utópico, Prefigurações do Novo Mundo. Ele é da Universidade de Brasília. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e a todos. Eu mudei um pouco o título, né, da minha apresentação. Eu coloquei agora As Viagens Modernas e a Utopia, Prefigurações do Novo Mundo entre Adorno e Bloch. Essa é uma pesquisa inicial que eu estou fazendo, né, sobre esse debate entre os dois, o Adorno e o Bloch. Na verdade, eu estudo o Adorno no doutorado, né, eu faço doutorado em filosofia na UNB,
E essa questão da utopia, né, eu comecei a pesquisar mais recentemente. Tá? Então, não tive tanto tempo assim para preparar o texto, né? Então já peço desculpas se ficou um pouco fragmentário ou algo nesse tipo, tá? Então eu passo a leitura. O objetivo dessa investigação é apontar como o imaginário de um novo mundo e para o novo mundo da modernidade foi gestado em meio às viagens marítimas e seus relatos, né? O primeiro ponto. Como esse imaginário foi impulsionado pelas aspirações do passado, reunidos em torno da figura de uma promessa não cumprida, esse aí é o segundo ponto, e como o imaginário utópico se forjou através de prefigurações sociais do futuro ou da crítica do presente, temática esta que analisaremos à luz do debate entre Ernst Bloch e Theodor Adorno na década de 60. Esse é o terceiro ponto, tá? Que será a base teórico-conceitual de nossa discussão. Então, no primeiro ponto, eu falo aqui, né, os relatos de viagem e o imaginário utópico moderno. Então, esse é o primeiro ponto. O registro discursivo dos primeiros relatos de viagens modernas nos revelam como se deu a ruptura entre o imaginário antigo medieval e o imaginário moderno, levado a cabo pelas navegações. Exemplo maior desses relatos de viagem é o próprio diário de bordo de Cristóvão Colombo. E era uma empreitada duvidosa, né, que exigiu uma boa justificativa à altura dos dispêndios face a seu possível fracasso. Então, dentro de sua fenomenologia dos sonhos, Bloch procura mostrar como as utopias geográficas modernas tiveram como sua motivação a busca pelo paraíso terreno e o Eldorado. Colombo teve que se firmar a essa crença lendária, né, a sua antecipação imaginária para lograr êxito, lutando inclusive contra o medo dos tripulantes acerca do que poderia haver no oceano ou em seus confins, né, sobre o que também nos lembra Eduardo Galeano nas páginas iniciais de sua obra-prima. Então, cito aqui o Eduardo Galeano. Quando Cristóvão Colombo se abalançou a atravessar os grandes espaços vazios a oeste do Ecúmeno, ele aceitara o desafio das lendas. Tempestades terríveis sacudiram suas naus como se fossem cascas de nozes e as lançaram na boca dos monstros. E a grande serpente dos mares tenebrosos, faminta de carne humana, estaria à espreita. Faltavam só 1000 anos para que as chamas purificadoras do juízo final arrasassem o mundo, segundo acreditavam os homens do século XV. E o mundo era então o mar Mediterrâneo, com seu litoral de ambígua projeção para a África e o Oriente. Fim da citação. Carregando um exemplar de Marco Polo, o navegador imaginava dar a volta pelo Atlântico e chegar à costa oriental da Índia, com sua miríade de ilhas e riquezas. Mal sabia que havia um continente inteiro no meio do caminho. E morreu sem saber. Afora a busca pelas riquezas materiais, Bloch observa que Colombo era, sobretudo, um sonhador religioso e, dessa forma, um utopista. Podemos perceber isso mais claramente quando de sua justificativa perante os reis da Espanha. Fazia parte de sua motivação levar aquelas terras aí na expressão dele, né, a santa fé cristã, uma promessa carregada desde os tempos do viajante Marco Polo. Que os relatos de viagem serviram de material direto ao gênero literário das utopias sociais e ao imaginário político moderno é algo evidente, inclusive como meio de disfarçar sua crítica à sociedade. Afonso Arino de Melo Franco, em sua tese acerca das origens brasileiras da teoria da bondade natural, nos esclarece como o imaginário político moderno foi gestado em meio aos relatos das viagens às terras novas. Cito aqui: assim como o descobrimento da América veio fixar geograficamente uma série de figuras de monstros humanos que andavam vagando, dispersos pela fantasia europeia,
em várias terras ignotas, veio também este mesmo episódio histórico dar pátria, em uma determinada região do globo, aos famosos e felizes homens que viviam numa espécie de idade de ouro, conformes à lei da natureza, e cuja existência era entrevista e admirada desde os tempos mais remotos. Fim da citação. Os relatos dos viajantes influenciaram diretamente o imaginário utópico, como é o caso da Utopia de Thomas More. Aqui eu puxo uma nota, porque é curiosa, né, a suposição de Afonso Arinos de Melo Franco, falando da carta de Américo Vespúcio sobre o Novo Mundo. Né? Eu cito ele aqui novamente. Não nos agradam as hipóteses temerárias, mas, com todos esses dados, não nos parece afoito induzir que o modelo da Ilha da Utopia tenha sido fornecido a Thomas More pela descrição de Fernando de Noronha, a que Vespúcio se refere no decorrer da mesma carta. Fim da citação. Em sua obra magna, O Princípio Esperança, escrita entre 1939 e 1947, durante seu exílio nos Estados Unidos, Ernst Bloch procura determinar a função da fantasia tanto na esfera individual quanto sociohistórica. Por meio da fantasia, somos capazes de viajar. Por isso, estão incluídas em sua exposição as assim chamadas descobertas geográficas do Novo Mundo. Esse inventário cartográfico nos leva a perceber que o que há de excedente utópico nos desdobramentos da história humana, e em sentido inverso ao da rememoração hegeliana do que já foi, Erinnerung, pois o olhar está voltado para além do presente. Diferentemente do procedimento freudiano, Bloch procura analisar o que ele chama de sonhos diurnos. Freud considerava o fantasiar do sonho diurno como um mero prelúdio do sonho noturno, que, nesse sentido, é regressivo, visto que mostra apenas aquilo que é arcaico e reprimido na vida psíquica do indivíduo. Ao contrário, o sonho desperto é antecipador e proporciona uma antevisão. Busca seu modo a viagem, não a sonolência. Guiada pelo eu consciente, partem do sonho diurno às utopias sociais, pois é assim que se torna possível saber o que falta no presente e desejar a expansão do mundo em direção a uma vida melhor. Assim, é no segundo volume de O Princípio Esperança que Bloch se dedica a analisar sua concepção de esperança geográfica, no capítulo 39, intitulado Eldorado e Éden, as utopias geográficas. Bloch se debruça sobre a distinção entre inventar e descobrir. De início, inventar parece se associar mais ao novo do que ao descobrir, como nas utopias científicas ou médicas. Exemplo disso é a Nova Atlântida, de Francis Bacon, visto que o que se descobre já existia. No entanto, através da descoberta, há um processo de transformação, inclusive transformação recíproca, como sabemos se o analisarmos através do processo de colonização. Para Bloch, além de vários outros, Colombo representa um bom exemplo de que a descoberta pressupõe um impulso utópico. Pois Colombo visava encontrar, na expressão de Bloch, o Éden real, o paraíso terreno, prometido pelo milenarismo e apoiado em Marco Polo. Na utopia geográfica, qualquer coisa é possível. Por isso vemos nos relatos de viagem uma multiplicidade de seres fantásticos. Mas também observamos um olhar carregado de representações do que esperar ver na Terra. Essas representações certamente moldaram a forma de ver o que poderia ser o mundo transformado, o mundo novo. Outra característica da abordagem de Bloch sobre o tema das utopias sociais é vê-las como antes e depois de Marx, isto é, como percurso histórico-social das imagens de desejo e de sua herança cultural até o marxismo. Dessa maneira, encontramos nos elementos do passado antecipações ainda não realizadas, presentes desde as utopias sociais, passando pelo direito natural clássico até o socialismo marxista. Para Bloch, é a partir de Marx que temos a primeira utopia concreta.
pois os chamados romances de Estado, como a Utopia de Moros, tinham como proposta apenas uma mudança abstrata, limitada à representação da melhor constituição de uma cidade. Nesse sentido, no desenrolar desse processo, enquanto as utopias sociais somente ilustravam, o direito natural já começa a reivindicar uma vida melhor. Então, como culminância desse processo, o marxismo se mostra como antecipação historicamente emergente e interna à sua herança cultural do passado e suas imagens de desejo. Agora eu passo para o segundo ponto, aspirações do passado reunidas em torno da figura de uma promessa não cumprida. Em artigo, no qual aproxima o pensamento de Bloch e de Adorno, Michel Levy nota que o principal paradoxo da obra O Princípio Esperança é que, apesar de tratar da utopia como consciência antecipadora, ela não trata propriamente do futuro, mas faz, cito aqui, uma fascinante viagem através do passado, à procura de imagens de desejo e de paisagens de esperança. Fim da citação. E a aposta desse percurso dialético é, cito, a descoberta do futuro nas aspirações do passado, sob a forma de uma promessa não cumprida. Fim da citação. Uma posição que se aproxima consideravelmente à de Adorno e de sua interpretação do processo de esclarecimento, sobretudo quanto à relação estabelecida entre o passado e o progresso, pois sua, cito aqui, estratégia implica uma atitude com relação ao passado que se distingue profundamente daquela dos restauracionistas românticos. O objetivo não é a conservação do passado, mas a realização das esperanças do passado. Fim da citação. Podemos nos perguntar, então, como Adorno recepciona o pensamento de Bloch acerca da utopia? Na década de 60, Adorno escreve 2 ensaios sobre a obra de Bloch e revela o quanto é devedor de seu trabalho. Em 65, publica o ensaio A Alça, o Jarro e a Experiência Inicial, dedicado à segunda edição de O Espírito da Utopia. Alain, 2 minutos. Tá ok. Eu vou pular, então, para o terceiro ponto, que vai ser o imaginário utópico a partir de prefigurações sociais do futuro ou da crítica do presente. Então, aqui eu falo sobre o debate que o Adorno e o Bloch tiveram, né, em 1964, e ele foi gravado, né, depois transcrito como um texto. Tá? No debate com Bloch, ocorrido em 1964, Adorno começa respondendo a perguntas sobre o significado pejorativo que o termo utopia e utópico adquiriu nos dias de hoje. Na época do predomínio objetivo e subjetivo do pensamento positivista, nesse mundo tecnológico, em que se pensa ter realizado o que antes era mero sonho, televisão, exploração de outros planetas, etc., o que é mais substancial aos desejos e sonhos é, de certo modo, perdido quando são realizados. Por sua vez, Bloch chama a atenção para o fato de que, mesmo no mundo atual, há um resíduo. A realização não pode ser postulada sem esse resíduo, que resta mesmo após a pretensão de se ter alcançado aquilo que era desejado. Além do que, a depreciação do utópico é muito antiga e não se deve especificamente à nossa época. O utópico é mais abrangente do que apenas representado nas utopias sociais. Ele vive como princípio esperança em vários âmbitos da vida pessoal e coletiva. Olhando para o passado, percebemos que Moros descreveu a utopia como uma ilha já existente e localizada nos mares do sul, isto é, localizada no espaço. Nas utopias do século XVIII e XIX em diante, as utopias passaram para o âmbito do tempo futuro, do que ainda não existe e do que é possível. Para Adorno, o que pode ter acontecido com a consciência utópica tem a ver com a transformação da totalidade social. E, em termos subjetivos, as pessoas, em sua consciência bloqueada para as possibilidades, parecem ter perdido a capacidade de imaginar como possível uma sociedade inteiramente diferente. Há uma causa profunda para que as coisas estejam assim, e é precisamente a proximidade da utopia.
pois em seu âmago as pessoas sabem que as coisas poderiam ser de outra forma e que elas poderiam ser livres. Entretanto, o peso do aparato social se intensificou sobre os indivíduos, de modo que a cada vez o mundo transformado e as satisfações dos desejos aparece como algo impossível. Por outro lado, pela perspectiva da indústria cultural, a felicidade aparece como algo já alcançado, ou alcançável, na forma de vida presente, que é o modelo compulsório com o qual as pessoas devem se identificar, e que dita o que é impossível segundo suas possibilidades. Ainda tenho tempo? Tem um pouquinho, né? Não, já encerrou, mas a gente vê essa distribuição aí, para garantir também que os outros falem as questões, se você não se estender muito. Não, então já que já encerrou o tempo, eu vou encerrar por aqui. Ficou fragmentário, mas... Então, eu peço desculpas, essa é a minha função aqui, né, de mediação, coordenar esse tempo, mas nós podemos também, naquilo que vocês não falarem, no tempo que fica entre as questões, nós podemos depois, então, retomar esses pontos que vocês deixaram de falar. Eu creio que a gente pode até ter um tempo para isso, mas, a princípio, a gente garante esse tempo igual, certo? Obrigada, Alan. Obrigado, pessoal. Então, nós vamos agora para o trabalho da Aline Matos da Rocha, da Universidade de Brasília, sobre o trabalho da Ayeronke Oyeyumi e os mares da travessia escravagista atlântica. Boa tarde, obrigada, professora Rita. Eu vou apresentar um pouco, tá dando para ouvir direitinho? Ok. Eu vou apresentar um pouco sobre a epistemóloga nigeriana de origem iorubá, Oyeronke Oyeyumi. E aí eu vou pedir licença para vocês para eu ler, para a gente não, até para organizar o tempo. Então, eu gostaria de aportar nessa apresentação com a seguinte questão: o que é gênero? Ao aportar na questão o que é gênero, minha intenção é muito menos respondê-la, mas percorrer os mares por onde o pensamento de Oyeyumi navega, pois essa é uma questão extremamente relevante para nos inserirmos no trabalho da autora, que levanta essa questão e tantas outras a partir de leituras epistemológicas críticas das culturas iorubá e ocidental, cujo trabalho documenta a construção social do gênero na sociedade iorubá e discute o impacto da sua introdução na colonização da historiografia dos povos iorubás. Oyeyumi, ao problematizar o que é gênero, nos chama a atenção para aspectos que dizem respeito ao seu imperialismo e evidencia a sua aceitação e suprema importância na organização do pensamento ocidental, salientando que os estudos sobre a temática de gênero não começam compreendendo o significado de gênero, sua profundidade e seu alcance no pensamento ocidental. Como resultado desse desconhecimento do que é gênero, muitos pesquisadores e pesquisadoras assumem as predileções ocidentais envoltas em linguagem teórica e conceitual e as absorvem nas comunidades e situações de estudo sem questionamento. O que é gênero é um tipo de questão metafísica substancial que precisa ser colocada para que não sejamos pessoas que meramente discutem gênero sem refletir sobre o seu significado e sem a compreensão de que a sua absorção sem questionamento provoca ruídos quando usada em comunidades distintas dos respectivos quadros teóricos ocidentais. Temos que utilizar um conceito sem nos abdicar de problematizá-lo e criticá-lo. Dito de outro modo, precisamos manusear linguagens teóricas e conceituais a partir de suas realidades socio-históricas culturais, no intuito de compreender o seu sentido e papel, pois para a autora, todos os conceitos trazem consigo suas próprias bagagens culturais e filosóficas, muitas das quais se tornam distorções forâneas quando aplicadas em culturas diferentes das quais derivam. Por isso que nos estudos africanos, uma avaliação dos conceitos necessita ser feita. Quando absorvemos teorias e conceitos ocidentais de forma crítica, estamos propagando a hegemonia do Ocidente sem discutir ou problematizar o paradigma ocidentocêntrico em que estão assentados os estudos e as definições de gênero, ou seja, isso não se torna uma questão. As pessoas que pesquisam não supõem que o rei está nu. De acordo com a filósofa nigeriana Nkiru Nzego, na maioria das vezes, as definições de gênero prevalecentes em estudos africanos vieram de disciplinas localizadas dentro do corpus de conhecimento ocidental. As pessoas que pesquisam muitas vezes desconhecem o quão essas definições estão mergulhadas nos costumes e normas da tradição judaico-cristã, em convenções sociais europeias e nas culturas euro-estadunidenses. Os costumes, as normas da tradição judaico-cristã
e as convenções socioculturais euro-estadunidenses ajudaram a moldar o Ocidente, e gênero é um conceito derivado desse contexto socio-histórico-cultural-filosófico, estando assim implicado em sua lógica. Gênero não apenas faz referência ao significado da oposição homem-mulher, ele também o estabelece, mantendo algumas divisões intactas. Nas sociedades ocidentais, gênero tem sido concebido como uma categoria socialmente construída, mas essa concepção não se sustenta sem um sexo no qual o corpo é o esqueleto de ambos, pois nas sociedades ocidentais os corpos físicos são sempre corpos sociais. Trocando em miúdos, sexo e gênero são o mesmo e a distinção de fato não existe, apesar das muitas tentativas feministas de distingui-los como muros que afastam a ubiquidade da biologia. O fato de o feminismo ocidental travar as discussões sobre gênero em termos não biológicos não elimina de nossas vistas homens e mulheres como dois corpos à mostra, dois sexos, duas categorias persistentemente vistas, uma em relação à outra. Esta visibilidade não reflete o diagnóstico das relações hierárquicas de gênero sem construções sociais, mas insinua na própria carne um raciocínio corporal que não é sociocultural, mas biológico, isto é, a biologia como base lógica para leitura, interpretação e organização da esfera social. Maria Lugones, em seu texto mais expressivo, Colonialidade e Gênero, ressalta que o dimorfismo biológico, a dicotomia homem-mulher, está inscrito com maiúsculas e hegemonicamente no significado de gênero. Se, por um lado, construcionistas sociais e deterministas biológicos divergem em torno da temática de gênero, por outro, uma percepção universal lhes unem, a inevitabilidade do gênero na organização e leitura do mundo social. Para Oyeume, ambos os grupos deram como certa a ideia de que todas as sociedades eram de modo inerente socialmente organizadas em torno de corpos que foram compreendidos como generificados em masculino e feminino. Existe uma homogeneidade talhada no imaginário coletivo que sustenta a existência do gênero em todos os contextos culturais e que faz com que algumas sociedades da África sejam pensadas e compreendidas dentro de quadros teóricos ocidentais que usam o dimorfismo sexual, ou seja, as categorias de homem e mulher, como espelhos que refletem estruturas hierárquicas de poder e classificações universais de ser humano. Essa dicotomia reforça a compreensão de que no Ocidente a humanidade foi e continua sendo dividida em dois grupos opostos, masculino, feminino, branco, negro, rico, pobre, etc., em que há uma relação hierárquica entre o primeiro e o segundo termo. Essa relação hierárquica é essencial na definição do gênero, da raça e da classe, classificações que incidem sobre corpos marcados por meio dessas lentes categoriais binárias, que foram construídas na colonização ocidental e que perdura até hoje como as principais moedas de troca da colonialidade contemporânea. A colonialidade é um conceito criado por Aníbal Quijano e significa o lado mais escuro da modernidade, que surgiu com a história das invasões europeias de Abya-Yala, Tahuantinsuyo e Anahuac, com a formação das Américas, e do Caribe e o tráfico maciço de africanos escravizados, o qual não prescindiu da racialização e generificação como ferramentas de dominação das pessoas, cujas identidades passaram a ser construídas, marcadas com o ferrete, a partir de seus corpos, já que colonialidade tem a ver com violação e catalogação de populações ao redor do mundo. No dito padrão de poder da colonialidade, as relações sociais frequentemente são racistas, sexistas e classistas, ditos lugares que os corpos, assim percebidos e classificados, ocupam ou não ocupam na sociedade. No entanto, Oyeume, em suas obras A Invenção das Mulheres, e mais recentemente, Qual é o Gênero da Maternidade, mudando os ideais iorubás de poder, procriação e identidade na era da modernidade, a partir de uma investigação das experiências dos povos iorubás de Oió, do sudoeste da Nigéria, oferece um estudo revisionista detalhado da importância do gênero na sua cultura nativa iorubá, salientando que a própria Oyeume é iorubá. E ela nos provoca a pensar, através do exame da língua, da apresentação dos dados históricos e testemunhos de pessoas iorubanas que vivenciaram o período pré-colonial, se em alguma determinada sociedade o corpo é percebido sempre assim e, portanto, essa sociedade se organiza em conformidade com ele. Através de esforços arqueológicos e genealógicos, Oyeume desenterra memórias vivas, cobertas por processos coloniais, e expõe o determinismo biológico, que é constantemente rebatido como uma forma de explicar as diferenças de gênero, raça e classe, e também problematiza a universalidade da categoria de gênero e seus limites na leitura e compreensão das relações entre corpo e poder nas sociedades iorubanas, ao trazer à superfície que antes do domínio inglês, o corpo sexuado não era o locus de classificações sociais entre as pessoas iorubanas. Dessa forma, Oyeume fala a partir do seu próprio chão cultural, em diálogo com experiências e brincadas em realidades africanas tradicionais e contemporâneas, as quais não são levadas em conta na produção global do conhecimento, que não conseguiu diagnosticar que na sociedade Oió-Iorubá pré-colonial não existia na vida e no pensamento o gênero
nem as categorias de homens e mulheres que foram inventadas para dar conta das demandas generificadas da colonização, cuja superioridade e autoridade é vinculada ao masculino e a inferioridade e subordinação ao feminino. A colonização inglesa, ao incorporar formas generificadas na sociedade iorubá, suscitou a erosão do poder feminino, criou um Estado patriarcal e trouxe profundas mudanças sociais, epistemológicas, institucionais, religiosas para Yorubalândia, que foi formalmente colonizada pelos britânicos entre 1862 e 1960. Contudo, a autora não considera apenas o período formal, mas o período do tráfico escravagista atlântico como uma parte constituinte do processo de exploração, saque, violência e escravização de pessoas africanas, de modo que na história iorubá não existe uma forma lógica de separar esses dois períodos. A escravidão moderna, a escravidão negra, começou quando a primeira pessoa foi violentamente arrancada do seu território de origem para servir como mercadoria. E é interessante, se a gente procurar hoje no dicionário de sinônimo, mercadoria é uma palavra que tem como sinônimo bem, item, gênero, produto de venda e troca, e gênero também. Então, isso é interessante salientar. Então, essas pessoas, elas, né, foram colonizadas para servir como mercadoria, e elas foram lançadas no porão do navio negreiro rumo a uma viagem que não se escolhe, e cuja degradante condição a bordo refletia mares de morte. Um dos exemplos que nos permite tocar o que Oyeyumi enuncia é a narrativa de Kendê, em Um Defeito de Cor, que discorre sobre a prática do tráfico escravagista atlântico desde os sentidos de uma menina mulher negra escravizada, sempre em travessia marítima, e aqui eu brinco com a palavra, maríntima, essa coisa do mar íntima, né, ancorada na morte e na sobrevida. E aí eu cito Kendê, ela fala: mal soubemos que era dia, pois entrava um pouco de luz por pequenas frestas no madeirame, e o homem que estava do lado do Benevides, o Aziz, disse que ele não se mexia. Tentaram acordá-lo, mas foi em vão. Alguém disse que poderia ser fome, mas o Aziz apalpou o pescoço do Benevides e encontrou suas mãos endurecidas, agarradas à corda. Uma mão na entrada e outra na saída da volta que a corda dava no pescoço, esticada de maneira a não permitir a passagem de ar nenhum. O Benevides tinha se matado. E muita gente disse que ele tinha feito certo, que antes virar carneiro de bicho do mar, pois provavelmente seria lançado ao mar, do que carneiro de branco no estrangeiro. Ninguém sabia o que fazer. Alguns gritaram para ver se os guardas apareciam, mas nada aconteceu. O calor e o cheiro forte de suor e de excrementos, misturado ao cheiro da morte, não ainda do corpo morto, mas da morte em si, faziam tudo ficar quieto, como se o ar ganhasse peso, fazendo pressão sobre nós. Já estávamos todos muito fracos, pois era o início do 4º dia sem comer. Fecha a citação da Kendê. A Kendê, ela fala do mar, fala da incompreensão, fala da violência e da continuidade estabelecida pelo tráfico negreiro entre o continente africano e o continente americano, em que o Atlântico é essa ponte entre os dois continentes. Essa memória da travessia muitas vezes se perde na confecção da historiografia oficial, que desconsidera a sua importância. Né? Só que é interessante a gente pensar sobre essa transformação das pessoas em mercadorias, transportadas, traficadas pelo Atlântico, isso como um convés histórico fundamental para a gente explicar os desenvolvimentos e resultados escravagistas modernos, que tornaram a África até hoje, seus descendentes, economicamente, politicamente, culturalmente e epistemologicamente dependentes da Europa e da América do Norte, as quais utilizam as hierarquias de raça e gênero, classificações que aportaram entre nós, como as principais rotas que guiam a expansão da hegemonia socioepistêmica cultural euro-americana no mundo e sustentam a crescente e contínua exploração de populações racializadas e generificadas, deixadas socialmente à deriva. Dessa forma, a fase do tráfico escravagista atlântico é uma parte integrante do processo de colonização, cuja dinâmica altera nossa compreensão sobre a colonização, modernização, e nos confronta com os modos oficiais como a historiografia e a história das populações negras têm sido até agora concebidas e contadas. Sem atenção ao fio condutor da escravidão alimentada pelo tráfico escravagista atlântico, não há uma compreensão adequada da marcha colonial e do domínio mundial do Ocidente na contínua produção do conhecimento, especialmente sobre gênero, de modo que ao refletir, pesquisar, questionar e discutir sobre gênero, precisamos escavar e desenterrar esse processo histórico. E a Oyeyumi interessada em questionar a história não só por meio do que é o gênero, do porquê o gênero, mas principalmente do como e quando, ela levanta as seguintes questões: como e quando o gênero foi construído na sociedade iorubá do sudoeste da Nigéria, e como o gênero se tornou uma categoria fundamental nos estudos acadêmicos sobre os povos iorubás. Nesse sentido, interessa-nos muito mais, na companhia de Oyeyumi, questionar o que o próprio gênero ocultou, de modo que gênero, na realidade, é mais sobre generificação, um processo, do que sobre algo inerente às relações sociais. O gênero é um fenômeno que ocorre na superfície das palavras e das coisas. Se hoje gênero tornou-se a moeda corrente entre iorubanos,
e um tema essencial, defendido com unhas e dentes pelas próprias pessoas africanas que pesquisam nos estudos iorubás, a história desse processo precisa ser contada pelo leão e não pelo caçador. E aqui eu estou fazendo uma referência àquele provérbio africano que fala: enquanto a história da caça for contada pelo caçador, o leão será sempre visto como perdedor. Então, essa história, ela precisa ser contada pelo leão e não pelo caçador, que é ainda aquele que continua sendo vencedor, que oculta as posições herdadas da sociedade, raça, classe a que pertence, o que, consequentemente, implica na tessitura de uma história que faz pouco ou nenhuma referência à história da escravidão, ao imperialismo, à colonização e à dominação de pessoas não ocidentais, como os principais alicerces para o surgimento e permanência da hegemonia ocidental no mundo. Aline, ainda 2 minutos, tá? Tá bom, vou finalizar. Sobre o conceito da história, Walter Benjamin nos alerta que ainda é alto o preço a ser pago quando nos associamos a uma concepção de história que recusa toda a cumplicidade com aquilo a qual continua aderindo. Desse modo, alguma das críticas contidas no trabalho de Oyumi é que a hegemonia ocidental também se faz presente nos nossos estudos e pesquisas, que não consegue escapar dessa concepção de história análoga ao Barão de Munchausen, simplesmente se puxando pelo próprio cabelo. Logicamente que o pensamento ocidental, a abordagem teórica e intelectual é extremamente importante na confrontação das estruturas, mas que carrega consigo o fardo de sustentar a mesma estruturação de poder que denuncia, pois, embora seja crítico dessa história, continua sendo cúmplice dela a partir tanto de ferramentas ocidentais hegemonizantes, quanto navega na ideia de que o gênero é uma construção social universal atemporal. E, nesse sentido, ao focar o seu olhar para a construção do gênero como um espelho meu a ser refletido, negligencia a tessitura de uma história que sinaliza que se o gênero é um construto social, então deve ter havido um tempo durante o qual ele não foi construído, e por esse motivo ele não é universal. E para finalizar, eu queria dizer que estancar só no ponto de partida socio-organizacional do Ocidente nos impossibilita de questionar que história está sendo levada em conta na concepção de gênero como construção social e de pensar conceitos e modos de ser distintos, o que nos conduz por mares da homogeneização e universalização, as quais obstrui o exame intertranscultural sério, obscurece especificidades contextuais e sociais complexas de tradições ocidentais e faz com que todas elas não sejam dignas de reflexão teórica e, consequentemente, marginalizadas no âmbito acadêmico. Entretanto, na academia, não só, precisamos considerar, na esteira de Eric Hobsbawm, que a melhor história é escrita por aqueles e aquelas que perderam algo. Os vencedores pensam que a história terminou bem porque eles estavam certos, ao passo que os perdedores perguntam por que tudo foi diferente. E esta é uma questão muito mais relevante para quem busque viajar em memórias silenciadas por saberes consagrados. E eu agradeço a escuta de vocês. É isso. Muito obrigada, Aline. Nós passaremos, então, agora para a fala de Paulo Renato Silva de Andrade, que é pesquisador independente em Belo Horizonte, intitulada Transitoriedade, Tempo e Espaço, Experiências dos Transeuntes Árabes na Península Arábica Pré-Islâmica, do século I a IV. Obrigado. Bom, boa tarde a todo mundo. Peço aqui a licença para mudar um pouco a temporalidade especificamente na qual a gente vai estar trabalhando, um pouco fora do Atlântico também, né, no sentido geográfico, mas também mais antiga. Eu sou graduado e mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização em mestre em História e Culturas Políticas, com especialização com foco em Antiguidade Tardia, ou seja, um período bastante anterior ao que até agora a gente tratou um pouco, mas eu espero que possa contribuir de uma maneira construtiva aqui para a discussão. Eu fiquei intrigado com as apresentações todas. E bom, a minha pesquisa, minha formação, ela é direcionada para a Antiguidade Tardia, especialmente para a Península Arábica e pré-islâmica e proto-islâmica, né, que significa principalmente os séculos IV, V e VI, ali, pré-islâmico, e VII, que é quando tem o movimento profético do Muhammad, que acaba gerando aquilo que a gente chama de Islã.
minha apresentação, primeiro, eu espero também não ser muito... A gente tem pouco tempo aqui, né, infelizmente todos nós, eu percebi que tivemos que fazer recortes muito graves, muito grandes, né, para poder caber, todo mundo ser ouvido e tudo mais, e eu gostaria de pedir desculpa caso não esteja muito inteligível algumas partes, porque, infelizmente, com esse tipo de temática, é uma temática que sempre exige bastante exposição prévia, porque a gente parte do pressuposto de que as pessoas que estão escutando sabem, infelizmente, menos do que a gente gostaria que elas tivessem já inicialmente, então, assim, espero que não fique muito cortado, e quaisquer dúvidas, quaisquer coisas, eu peço que vocês me enviem perguntas e eu responderei com a maior boa vontade, com o maior interesse. Bom, a minha apresentação hoje, ela se baseia em um tipo muito específico de documentação, que é o que a gente chama, dentro de de acordo com alguns autores que trabalham com epigrafia, de grafite. Quer dizer, grafite é uma palavra que tem um significado contemporâneo muito específico, né, mas dentro do... É um pouco difícil de definir essas coisas todas, mas dentro da ideia de epigrafia, ou do que eu estou entendendo como grafite aqui, eu quero apresentar, para tornar mais claro o que é esse tipo de documentação, apresentar o grafite em tensão com outro tipo de documentação que eu vou chamar aqui de inscrições monumentais. Eu vou só abrir aqui a apresentação, vocês, com licença. Bom, esses grafites são encontrados numa região ali no norte da Península Arábica, no deserto de basalto ali do Najd, principalmente. Mas o que eu estou entendendo como grafite, então, em tensão com as inscrições monumentais? Bom, inscrições monumentais seriam inscrições que são, principalmente, assim, o ponto crucial é que elas são comissionadas, ou seja, o autor dessa inscrição, o autor do texto, no sentido de quem compõe a mensagem, não é a mesma pessoa que fisicamente faz aquelas incisões em rocha ou em metal, né? Quer dizer, geralmente, por isso o nome monumentais, né? Elas geralmente têm uma relação com um poder institucional ou alguma coisa assim, né? Aqui eu peguei só para ilustrar uma inscrição monumental, só para mostrar o que é a inscrição monumental, para eu contrapor o grafite a isso, né? Essa é uma inscrição de 678, da Era Comum, já é uma inscrição islâmica, tá? Proto-islâmica, mas que diz que esta represa, numa represa, pertence ao servo de Deus Muawiyah, comandante dos fiéis, Abdullah ibn Sakhr, a construiu com a permissão de Deus no ano 58, ó Deus, perdoai o servo de Deus Muawiyah, comandante dos fiéis, fortificai-o, ajudai-o, e que os fiéis aproveitem por ele. Ibn Habab escreveu. Quer dizer, a gente vê muito claramente que tem uma intenção específica, né, monumental, ela está comunicando uma obra institucional e está nomeando, né, tá colocando esse poder institucional. Muawiyah, nesse caso, é um dos primeiros califas dentro do califado omíada, ali na segunda metade do século VII. Então, essa é uma inscrição monumental por excelência que eu coloquei aqui só para ilustrar o que eu estou entendendo como grafite. Inscrições monumentais são comissionadas, o ponto principal é esse, elas costumam ser institucionais, mas não necessariamente. Aqui eu pego outra inscrição também, que eu estou considerando como monumental, mas que não é institucional, que são, por exemplo, lápides, né, aqui lápide e tumba aqui esse nome, infelizmente, nessas línguas proto-arábicas, elas são, não tem as vogais, então a gente coloca, quando são os nomes, a gente coloca só as consoantes. Em alguns casos a gente consegue saber quais nomes que são, né,
por associação ao árabe, mas nesse caso eu vou evitar aqui de pronunciar os nomes para não cometer nenhuma gafe. Mas aqui, lápide tumba dessa pessoa, filha de Malakat, filha da linhagem e tal. Quer dizer, é uma inscrição monumental, ela foi comissionada por alguém, mas o artesão que fez a incisão na rocha, que criou esse artefato, não é a pessoa que compôs esse texto, né? Nesse sentido, o grafite, ele é uma inscrição não comissionada. Por tensão a isso que eu estou chamando de inscrições monumentais, o grafite, ele é uma inscrição cujo autor é a própria pessoa que faz a incisão na rocha, ou no caso que eu estou falando, que eu estou tratando aqui. Quer dizer, e nesse sentido, eles são inscrições que têm umas particularidades curiosas, né, no sentido de que elas costumam ser mais breves e elas tendem a ter um conteúdo que eu vou chamar aqui de mais espontâneo. Isso não quer dizer que uma pessoa que escrevia um grafite no deserto de basalto do Najd não compusesse o que ele queria compor ali previamente na sua cabeça, mas até pelo próprio caráter pela própria atividade daquela pessoa, o momento em que ela escreve e tudo mais, é uma inscrição que difere muito do que eu estou chamando de inscrições monumentais, né? E justamente por essa razão, eu elegi esse tipo de documentação para a apresentação aqui hoje, que é porque elas fornecem pequenas janelas às sensações e às preocupações dessas pessoas que estavam passando por esses desertos. Quer dizer, a gente sabe que eram pessoas transeuntes pela localização, porque especificamente essas inscrições que eu estou utilizando são longe de qualquer tipo de assentamento, e elas fornecem algumas, infelizmente elas são muito breves, talvez isso até seja o charme delas, mas elas fornecem, vez ou outra, algumas imagens, um gosto, assim, do que aquelas pessoas com o que elas estavam se preocupando, ao ponto, e sobre o que elas iam escrever naquele momento, né, se dar ao trabalho de fazer uma incisão numa rocha, que é uma coisa bem complicada, né, assim. Bom, aqui eu só, antes de entrar especificamente na documentação mesmo, eu só queria fugir um pouco dos clichês, apresentar aqui a Península Arábica, ela, para além desses clichês que a gente acostuma, que a gente tem, a imagem que a gente tem na cabeça, ela é relativamente diversa em termos geográficos mesmo, né? Aqui eu peguei uma imagem de satélite, mas ela é muito mais do que a imagem que a gente tem do deserto arenoso, né? Principalmente deserto arenoso, principalmente aqui o Rub el Khali, que é essa parte aqui, vocês conseguem ver o cursor, né? E aqui o Nafud, mas a maior parte da Península Arábica, ela é de zonas relativamente secas, pedregosas, assim, deserto pedregoso, mas ela também tem montanhas, principalmente aqui no Iêmen, que são extremamente férteis e com chuvas regulares e que permitiam agricultura permanente, especialmente no Iêmen, é o ponto principal. Na antiguidade, o próprio Cláudio Ptolomeu, que foi citado pelo Francisco, se não foi o Francisco que citou, né? Ele, por exemplo, dividia a Arábia entre a Arábia Félix, que era essa região sul, que era a Arábia fértil ou feliz, a Arábia deserta e a Arábia petréia, né, que eram tidas como regiões muito distintas, com padrões de assentamento diferentes, né? E, tendo isso em mente, a segunda questão que eu queria mencionar é que a gente, quando pensa também na Península Arábica, sempre a relaciona, isso desde a antiguidade, com o transeuntismo, né, com o nomadismo. A própria palavra Arab remete a transeunte, mas a maioria da população na Península Arábica, ao longo da história, foi assentada, em alguma medida. Quando a gente pensa em nomadismo e sedentarismo,
na verdade, a gente está pensando, no caso da Península Arábica, em dois polos de um espectro de relações com o espaço que é muito diverso. A maioria da população, muito pouca parte da população, uma parcela muito pequena da população era plenamente nômade ou plenamente assentada. A maioria era nômade em determinados momentos do ano, ou em determinadas ocasiões, ou de acordo com algumas vicissitudes políticas, enfim, só para problematizar um pouco mais essa questão, eu queria deixar isso mais claro, tá? Então, assim, o que a gente encontra nesses grafite? Primeiro, o principal são nomes, às vezes são só os nomes, assim, fulano, filho de ciclano, quer dizer, a pessoa só, que nem eu falei, geralmente essas incisões, elas são relativamente difíceis de fazer nessas pedras, na maioria dessas pedras, infelizmente o tempo aqui é muito curto, tem toda uma discussão por trás disso, com relação ao letramento na Península Arábica, entre nômades, que é uma coisa muito curiosa, eles eram excepcionalmente letrados, assim, extraordinariamente letrados, e também com relação à própria antropologia por trás dessas afirmações de individualidade, que eu vou chamar aqui, ou relação com esse espaço, em que momentos que eles faziam essas inscrições também, geralmente em momentos em que eles estavam pastoreando, que envolve muito tempo livre, enquanto os animais estão pastando e tudo mais, mas enfim, a maioria desses grafites apresentam os nomes, como, por exemplo, esse que é basicamente isso, ó, quer dizer, a inscrição por fulano, filho de ciclano, né? Paulo, 2 minutos. Nossa, deixa eu ver se eu consigo correr aqui o máximo possível. Outras inscrições, elas mencionam preocupações ou situações daquela pessoa naquele momento. Então, aqui tem essa, por exemplo, Zan, filho de Wahidi, provavelmente, está nessa fonte de água. Quer dizer, a questão do abastecimento de água é recorrente, tem muito com relação à chuva também. Aqui tem esse grafite que eu coloquei, que esteve aqui e pastoreou ano após ano, quer dizer, representa uma regularidade do uso daquele espaço específico com o rebanho dele e tudo mais, né? Infelizmente, eu ia tentar destrinchar um pouco mais os documentos, vou ter que voar aqui por eles, para chegar no ponto mais interessante. Aqui outro também, fulano, né, filho de ciclano, apresentando acampamento, né, ele acampou aqui. Outro comentando a vigília, esteve de vigília, a vigília aqui no sentido de ser sentinela, quer dizer, quando um grupo acampa e outros ficam de sentinela por questão de segurança mesmo. Mas, e inclusive até algumas de entretenimento mesmo, essa aqui que eu acho fantástica, que está escrito aqui por fulano, filho de ciclano, filho de Beltrano, este desenho de uma tocadora de flauta, quer dizer, ele fez essas incisões né, e fez esse desenho bastante interessante, sofisticado. Outras, no entanto, que eu acho curioso, muitas outras são encantamentos, são votos, são o que a gente chama de apotropaicos, quer dizer, você requisitar alguma coisa, né, pedir uma espécie de boa sorte. Tem essa aqui que demanda, por exemplo, ele menciona a viagem a Palmira, e menciona que pede aqui a Baal, que era um dos deuses do panteão árabe pré-islâmico, conceder segurança e abundância no sentido da viagem dele, que ele ia empreender provavelmente alguma questão comercial, e que aquele que apagar essa inscrição seja cegado. Muitas têm essa espécie de maldição, assim, para quem, de proteção da inscrição, e as inscrições são feitas para serem recitadas, para alguém passar e recitá-las em voz alta, né? Esse outro texto que eu achei interessante, né, o período das chuvas tardias neste vale, e aí ele pede a Alat, nesse sentido, que era uma outra divindade, segurança contra o infortúnio e contra a seca, né. Esse também, selecionei mais essas últimas, já estou chegando no fim aqui, que menciona ele estava faminto e com frio, que eu achei bastante curioso, assim, a brevidade, ele mencionar isso, e pede, apotropaico também, né, pede ao Alat,
conceder alívio da fome e do frio e infligir a cegueira àquele que raspar essa inscrição, né, protegendo. Muitas têm, e acho que esse é o ponto que eu queria culminar na apresentação, a ideia de saudade, a ideia de, às vezes, até nostalgia, que eu acho muito curioso para a gente trazer para essa questão das estéticas de viagem, né, que é o ponto da nossa, do evento como um todo, né, quer dizer, ele escreveu aqui, a gente não sabe, infelizmente, a data da maioria desses, especificamente, como eu falei, entre o século primeiro e quarto, quinto, por aí, mas ele menciona que ele se encheu de saudade do seu tio paterno e de sua família. Só para, terminando aqui, eu estou faltando outros 2, 3 slides, esse aqui menciona, ele sentiu saudade da sua irmã e pede segurança e reunião com os entes queridos. Eu acho isso muito curioso, né, assim, sob um ponto de vista antropológico e humano mesmo, né, essas, como eu falei, essas pequenas janelas, as sensações e aos anseios dessas pessoas em trânsito. Esse aqui, que é uma mulher que escreveu, eu acho especialmente interessante nesse sentido, ela menciona sentir saudade, né, de parentes, e outros que eu acho curioso, que são a relação com outras inscrições. A gente encontra algumas inscrições como essa, em que o autor menciona encontrar vestígios, uma inscrição, provavelmente, daquele que estava desaparecido, e lamenta isso, ele lamenta em dor por essa pessoa que estava desaparecida. Essa relação com as inscrições, muitas vezes ela se dá não só no espaço, mas no tempo também. Tem a questão geracional, e aqui são os últimos que eu consegui selecionar para essa apresentação muito breve que eu fiz, em que ele menciona, tem essa de a aflição por perder amigo atrás de amigo, a questão da transitoriedade, do tempo, e ele diz, concedei segurança a que ele permanece vivo, né? E esses últimos que eu acho talvez os mais curiosos, que ele menciona a linhagem dele, ele menciona até de uma maneira mais extensa, e ele diz que encontrou a inscrição do seu irmão, que havia sido assassinado, e lamenta, né, ele lamentou e pastoreou, e passou a temporada seca, ó, Alá te concedei segurança. Esse outro também, a genealogia maior, assim, que ele coloca, e diz que ele encontrou os vestígios do avô dele, e se encheu de tristeza. Fulano, filho de Ciclano, também encontrou a inscrição de seu avô e lamentou em dor. Quer dizer, eles estavam ao mesmo tempo passando por rotas similares e encontrando outras inscrições. Algumas inscrições completam outras, assim, em volta das outras. Infelizmente, como eu falei, o tempo é muito breve para a gente poder apresentar esse corpus documental e explorá-lo com um pouco mais de profundidade, mas eu espero que essa é a última inscrição em que ele menciona os vestígios dos companheiros, e ele faz uma espécie de voto, né, assim, de constatação, né, para que eles permanecem ao desespero, e menciona a sensação, ele se entristeceu pelos carneiros que estavam famintos e tudo mais. Nem sempre essas inscrições são trágicas, algumas são de felicidade, eles mencionam, ficou feliz, fulano encontrou, retornou, regressou, não sei o que lá, ou foi bem sucedido em tal empreendimento comercial e tal, e ficou feliz, enfim, são, como eu falei, o curioso que eu gostaria de trazer para vocês são esses pequenos fragmentos da sensação que a gente pode pescar, que a gente pode ter, assim, dessas pessoas que estavam fazendo essas incisões nas rochas, e em que medida, por que não, a gente pode aproximar elas de experiências de transeuntes quase que transhistóricas, né, principalmente, eu chamo a atenção a questão da saudade, a questão da ausência, né, do não mais, e da questão do retorno em alguns casos, enfim. Novamente, peço desculpa pela apresentação um pouco errática, um pouco muito breve, muito fragmentada, mas é uma questão circunstancial. Caso vocês tenham perguntas, eu fico feliz em responder. Enfim, é isso. Muito obrigado.
Certo, obrigada, Paulo Renato. Então, nós temos questões, né, eu vou colocar aqui, e assim, eu fui buscando palavras como síntese das apresentações, deslocamentos, travessia, resíduo, deriva, registros, transitoriedade, né, das 4 falas, e são todos conceitos que nos atravessam e que estão, mesmo que não nessa mesma terminologia, claro que a gente pode dizer, bom, esses são termos nossos, né, mas pela presença desses conceitos em cada momento da história, né, mesmo que não com essa terminologia, mas daquilo que nomeamos, e também, de uma certa forma, fazendo essa síntese do que nós tivemos nas 4 apresentações, eu vejo que fica também a ideia da potência da palavra, não é, presente nessas narrativas, porque a gente está numa mesa intitulada Viagem e História, então, essas narrativas todas, essa potência da palavra se apresenta nessas narrativas, na cartografia, no poder da recitação, na descrição desses projetos todos que foram aqui descritos, né? E, obviamente, a paixão pelo objeto de pesquisa faz com que vocês queiram destrinchar, né, assim, esse tema, mas a gente vai ter o tempo agora, então, para as questões que são colocadas, do que temos aí, então, a partir daí, vocês poderão desenvolver um pouco mais, né, lembrando que o nosso horário até às 16h40, a gente tem aí um tempo para que vocês recuperem nas questões aquilo que deixou de ser dito na fala. Tem uma pergunta para o Francisco. Francisco, como você vê o vínculo entre cartografia e dominação, já que os mapas seriam um dos principais instrumentos para a invasão colonial? É interessante a polissemia das cartas que você mencionou no começo, trazendo o aspecto lúdico do jogo de tarô, por exemplo, né? Porque parece que esse aspecto estético não instrumental vai sendo perdido ou sobreposto pelos sistemas cartográficos cada vez mais precisos. Muito obrigado, Mariana, pela pergunta. Também agradeço aos demais colegas dessa mesa, que realmente, pelo tema viagens e história, a gente já conseguiu, de algum modo, aqui fazer uma história contrapelo, uma história não universal, uma história não linear, mas mostrando como nesse trânsito entre os continentes existem várias camadas de história, não apenas a narrativa dos vencedores. Apesar da minha apresentação ter sido feita, de fato, de lá para cá, a história realmente da conquista, uma história dos vencedores. Seria preciso fazer uma outra história, também do ponto de vista daqui, por exemplo, dos indígenas, essa é uma outra parte da minha tese, mas eu queria destacar na parte, aí respondendo a Mariana, que nessa relação entre carta e território, a carta, ela cria um território, ela não é apenas uma representação de um território. E isso traz o que o Alan também apresentou, né, quanto que as narrativas criam essas realidades, né, o quanto que a utopia se torna realidade também. Mas, ao criar o território, eu estava buscando ali num período em que não se havia instituído a modernidade, ainda não houve o período de escravização, ou seja, estamos na porta de entrada ou então numa passagem para a modernidade, onde há toda uma confluência ali na Península Ibérica, entre o mundo islâmico ou arábico, etc., então que não tinha, ou seja, a Europa ainda não era Europa, mas existe subterraneamente aí um movimento que traz elementos árabes, elementos chineses, como da bússola, etc., um mundo à informação, mas que vai culminar exatamente numa territorialização enquanto dominação. Então, inicialmente, não se trata ainda de uma dominação,
E isso vai se consolidar posteriormente. Por isso eu acho que tem uma parte aí da história que eu procurei pegar muito mais sensível, que poderia ir por outros caminhos. A história poderia ser diferente, mas o que aconteceu foi um processo que eu chamei aqui de maritorialização, que foi uma territorialização do mar. Antes da conquista, né, a invasão do novo continente, ou do arquipélago que eles imaginavam, primeiro eles precisaram dominar o mar. E para isso eles precisavam de técnicas, instrumentos, por exemplo, não teriam chegado aqui se eles não tivessem descoberto uma corrente marítima que poderia trazer até aqui, não só pelos ventos, pela orientação, eles precisavam descobrir as correntes marítimas, os ventos, a direção do polo magnético, que também é mutável, uma série de conhecimentos que está nessas cartas. Ou seja, elas não estão apenas representando aquilo, mas passando a criar o mar como um território a ser dominado, e aí a divisão. Por isso eu acho que esse cruzamento entre um padrão de mapa, que é o portulano, que ainda é um tipo de deriva marítima, não é ainda uma carta de dominação com um elemento matemático, ptolomaico, tal, juntando esses elementos, começam a fazer um esquadrinhamento do espaço, do mar e da terra, né, como espaço a ser dominado, gerido. E eu acho que, como você diz, assim, cada vez mais, até o GPS hoje, você tem o objetivo da cartografia é localizar, situar os corpos, os sujeitos, identificá-los, né, o espaço, criar território, né, territorializar. Enquanto há um movimento, talvez, simultâneo, que é o que eu procuro ver, assim, a contrapelo, que também exige um deslocamento prévio. Então, acho que essa história é um pouco conturbada, eu vejo de lá para cá, mas mesmo nesse movimento, né, da Europa, os europeus para cá, uma história muito masculina também do ponto de vista, né, dos navegantes. Seria preciso fazer uma outra história, quais mapas perdidos, porque muitos foram, etc, etc. Mas para a gente também pensar, inclusive, nessa história, nesse grande congresso aqui de Gilgamesh, a deriva digital, o quanto que é possível também utilizar o GPS para o deslocamento, para desestabilização, inclusive. Né? Obrigado pela pergunta, mas eu quero deixar esse espaço aqui para conversar, que eu tenho um monte de perguntas também. Obrigada, Francisco. Obrigada, Mariana, pela questão aí. O Jorge Oliveira Júnior pergunta para a Aline: em que medida é possível estabelecer um paralelo entre as viagens escravagistas com o alcance dos estudos ou viagens sobre gênero, como, por exemplo, os da Oyeronki, né? Desculpa. Já de antemão eu quero parabenizar cada pessoa que expôs, gostei muito das falas, e a gente, de certa forma, se encontrou nessa navegação marítima aqui, né, de certa forma. Agradeço o Jorge pela pergunta. Então, Jorge, o Paulo, que é da história, acho que ele tem mais propriedade em falar, mas, assim, uma das narrativas da história é que, de certa forma, a gente, quando está falando do período da escravidão, período escravagista atlântico, a gente apenas ressalta que as pessoas, elas foram transformadas em negras. Então, agora, o Paulo vai ser transformado em um homem negro, né? E no continente africano não existiam essas nomenclaturas. As pessoas eram pessoas, o Paulo era o Paulo, ele não era um homem negro, né? A Mariana não era uma mulher negra, lá no continente africano. Então, de certa forma, a história salienta isso. As pessoas, elas foram transformadas em negros. E o que acontece quando uma pessoa é transformada em negro numa sociedade racista? Ela vem com todos os aportes. E aí ela é um corpo no mundo, de certa forma. E esse corpo é o corpo que ainda é esse corpo matável pelo Estado, todas essas coisas, todas essas classificações, né, que o corpo negro traz. E aí a OEUM fala, olha, o processo da escravização, e aí a gente não pode esquecer esse período, né, do tráfico escravagista atlântico, essas narrativas, porque a escravidão, ela começa desde aí, não é quando uma pessoa chega em terras Brasil, né, que ela começa a ser escravizada, ela já é escravizada desde o dia que ela é arrancada, então ela traz essa outra face da história, as pessoas não foram só transformadas em negras, a Mariana agora não se transformou só em uma pessoa negra, ela se transformou também em uma pessoa generificada, ela se transformou em uma mulher,
E aí, com todos os preconceitos, tudo que uma mulher carrega, né? Então, o lugar de uma mulher na nossa sociedade, infelizmente, ainda é o lugar da inferioridade, da subordinação, né? Assim, a gente sempre tem aquela coisa, o 8 de março é muito importante, as mulheres são as que mais estudam hoje, estão acessando mais a universidade, mas ainda a gente sabe que as mulheres são as maiores vítimas do feminicídio e as que ainda ganham menos, né? Então, existe tudo isso. Então, ela está trazendo, de acordo com essas narrativas de viagens, trazendo esse outro lado da história também, né? A colonização não foi só um processo de racialização das pessoas, foi um processo também de gentrificação. E aí a gente inventou homens e mulheres. Então agora o Paulo vai ocupar a posição de rei e a Mariana, que era a rainha, vai ocupar a posição de súdita, né? De certa forma. E é um pouco isso. Obrigada, Aline. E ao Jorge pela questão também. Vocês têm questões? O Paulo? Eu tenho uma questão, Eu mas tenho uma questão também. eu vou deixar se tiver tempo a minha questão, não tem problema. Paulo? Eu tenho uma questão para a Aline. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Todo mundo, confesso que eu fiquei bastante feliz com as apresentações, assim, é tanta coisa tão intrigante, assim, que a gente não sabe nem por onde começar, né? Todos os três eu achei bastante interessante, mas eu queria te perguntar, você é da antropologia, Aline? Não, sou da filosofia. Ah, tá. Eu queria te perguntar, assim, não tem problema nenhum se você assim, se você não sabe exatamente, ou não sabe exatamente responder, ou não sei, é só uma curiosidade minha. Vou tentar me fazer aqui entender. Você diz que houve uma espécie de colonização em termos de gênero, assim, no sentido epistemológico, né, assim, dessas pessoas, elas foram transformadas em homens e mulheres, porque essas categorias não eram exatamente, se eu bem entendi, elas não eram exatamente categorias que eram utilizadas naquelas sociedades antes de se tornarem escravizados, né, de se tornarem desterrados e serem arrancados, né, correto? Eu queria saber se você sabe como que foi feita, se existe algum tipo de, assim, como é a manifestação uma espécie de incorporação dessas categorias por esses sujeitos escravizados, porque é claro que eles vão incorporar essas categorias em alguma medida, mas o fato de eles não reconhecer essas categorias em um primeiro momento, ou utilizarem outros mecanismos de inteligibilidade do si, né, antes do período de escravização, né, de serem escravizados, o fato deles serem assim, não implica numa espécie de sintetização outra do gênero, entendeu? Assim, quer dizer, eles vão ser determinados por uma colonização, ou você é um homem, e isso é diferente, e os papéis são diferentes, etc. Mas como eles não trabalhavam com essas categorias, imagino que a produção que esses próprios sujeitos vão fazer dos seus papéis e das suas identidades como homens e mulheres vai ser já uma outra coisa, porque eles necessariamente vão criar a gente sabe que, né, não é uma incorporação, você incorpora, você aprende um papel inteiramente e absorve ele, né, assim, internaliza ele ipsis literis completamente, e aquela performance, tudo você cria em cima dela em alguma medida, né, você sintetiza com as outras categorias as quais você estava familiarizado e tudo mais. Eu queria saber se você sabe alguma coisa disso, porque eu fiquei me perguntando, assim, sabe, em que medida, assim, fazendo um paralelo bastante rudimentar, assim como a gente aprende desde criança que pessoas escravizadas, africanos que vieram e que foram catequizados, não reconheciam exatamente as mesmas entidades, e, portanto, houve o que a gente chama de sincretismo religioso, então
né, tal, sei lá, no caso do candomblé, tal orixá é equivalente a tal santo e tal, porque é uma espécie de produção de um sentido próprio, né, de sintetização de um sentido próprio, se a mesma coisa, se você sabe de algum tipo de manifestação disso no sentido do gênero, assim, entre essas populações e como que elas vão produzir esses sentidos, enfim. Não sei se eu me fiz entender completamente. Fez sim. Professora Rita, eu respondo ou a senhora quer colocar mais questões para todo mundo e depois responde? Você pode responder talvez de uma forma um pouco mais sintética, porque nós temos uma questão para o Alan. Tá bom. Paulo, obrigada pela sua questão. E, assim, não consegui mencionar isso um pouco na apresentação, mas o que a OEUM está querendo dizer é que antes da colonização, essa sociedade ela se organizava através da senioridade, através da idade. Então, se a professora Rita é a mais velha aqui, independente do Francisco, né, ela vai ser a que vai ocupar o lugar de destaque, independente do órgão sexual que ela tenha, né? Então, tinha essa configuração, era a senioridade que regia os papéis. E aí, com a colonização, mudou isso, né? E hoje, na sociedade Oió-Yorubá, ela já está colonizada, né? A OEUM está desenterrando esse processo, é o que a gente faz, você faz belíssimamente no seu trabalho, né? Que é essa coisa da arqueologia, da genealogia, mostrar outras configurações, mas ela está querendo dizer que, infelizmente, a colonização chegou e hoje quem comanda a senioridade ela ainda é válida, só que quem ficou nesse lugar é os homens mais velhos, né, que ocupam agora esse lugar. Em relação às divindades, houve isso sim, essa questão da generificação das divindades, né, isso é mais perceptível no Brasil, essa coisa do candomblé, a gente tem uma generificação muito grande dos orixás, né, então se o Paulo é filho de Oxum, então o Paulo ele é doce porque ele é filho de Oxum, e aí ela está mostrando, Oxum não tem nada dessa coisa da doçura, né, então é um pouco isso, mas houve sim essa generificação. E é aquela coisa que o Foucault fala, né, onde há poder há também resistência. Então a colonização ela vem, mas ela fica uma coisa meio que descompassada, mas existe essa realidade hoje de que são os homens mais velhos que estão ocupando esse espaço, né? E é isso. Obrigada, Aline. Obrigada, Paulo, pela questão. A Mariana também coloca aqui uma questão para o Alan, agradecendo pela exposição, dizendo ser muito interessante tentar juntar todos esses sentidos de utopia. Mas me parece que há uma ligeira mudança de sentido ao longo da discussão que vai da utopia geográfica, isto é, que exige um deslocamento entre fronteiras, e uma utopia concreta, como uma espécie de potencialidade infrasocial, que deveria ser politicamente atualizada. Gostaria de saber se você concorda e como você lida com essa diferença em sua pesquisa. Eu já gostaria também, Alan, de colocar uma questão minha, porque talvez você consiga, aí já sintetizando as duas em uma, né? Eu pergunto, como o olhar carregado de representações que você trouxe a partir do Bloch, dentro do conceito limitador de racionalidade moderna, circunscrito nessa linearidade da ciência, que cresce nessa modernidade, pode vislumbrar a utopia. Ou seja, como uma consciência antecipadora, que você trouxe a partir de Adorno, consegue lugar nesse espaço tão fechado da modernidade. Gente, obrigado aí pelas questões, obrigado Mariana, obrigado Rita, e também parabenizo aí aos outros participantes, que a discussão foi bem legal. Bom, o Bloch, ele faz essa discussão sobre as utopias, e de uma certa maneira, ele quer ampliar, né, o que significa consciência utópica. E aí, a utopia geográfica, por exemplo, ela é um tipo de utopia, né, localizado ali, bem no início da modernidade, e aí que ele traz aí essa discussão sobre o Colombo, né, como utopista e tal. Mas o Bloch, ele marca sempre, né, quando ele fala, no próprio debate com Adorno, ele marca essa posição de que
a utopia ela é muito mais do que as utopias sociais, né, que são esses romances de Estado, que começam aí com a Utopia do Moros, depois a gente tem vários outros, né, a Nova Atlântida, do Francis Bacon, tem a Cidade do Sol também, do Campanella, e ele marca, na verdade, que a consciência utópica ela é muito maior do que o que se apresenta ali nessas utopias sociais. Então, para o Bloch, né, ele considera que essas utopias sociais do início da modernidade, elas ainda são utopias abstratas, né? Olhando aí pela perspectiva do antes e depois de Marx, ele vai perceber que uma utopia concreta só vai existir a partir de Marx, né? Antes disso, é marcado, né, a gente sabe que são ficções, né, são um tipo de gênero literário ou de teoria política, né, que ainda se concebe como uma ficção, como uma imagem, né, uma imagem apenas de desejo, mas é claro que o Bloch ele já percebe que nessas utopias sociais a gente tem já nelas, né, é um tipo de crítica, né, um tipo de crítica à sociedade. Quando a gente lê a Utopia do Moros, é evidente, né, que ele coloca essa imagem de uma ilha onde se tem um mundo completamente transformado, né, e ele coloca isso como uma crítica direta à sociedade inglesa, né, em que ele vive. Então, assim, o Bloch ele faz essa diferença, né, entre utopia abstrata e utopia concreta, né, e também ele faz a diferença entre ele vê, né, a utopia presente na arquitetura, na medicina, né, em vários campos da vida, né? Então, assim, ele não despreza essas utopias que vieram antes de Marx, né, mas ele procura ver a consciência utópica como algo mais abrangente. E aí, passando a pergunta da Rita, no debate, né, que ele fez com Adorno, em 64, o Bloch ele faz questão, né, de dizer, olha, mesmo no mundo contemporâneo, que a gente vive uma sociedade avançada industrialmente, tecnológica e tal, apesar do Adorno caracterizar essa totalidade social como algo fechado, né, que fecha, bloqueia a consciência dos indivíduos, o Bloch ele chama atenção para outra coisa. Ele, olha, apesar de muitos dos nossos sonhos, né, dos sonhos modernos, já terem, de certa maneira, sido realizados, existe um excedente, né? Então, o Bloch está sempre à procura desse excedente utópico, né, esse excedente, esse resíduo que permanece em cada um de nós, né, nos nossos sonhos diurnos, nossas divagações sobre o que poderia ser um mundo feliz, a vida correta, uma vida digna, né? Então, o Bloch, ele é esse pensador que está procurando esse excedente, né? Seja na arquitetura, na medicina, que sempre vai permanecendo, né? Então, eu responderia dessa maneira. Obrigado pela questão, gente. Questões para o Paulo? Eu tenho uma questão bem curtinha, assim, só estourando um pouquinho o tempo, mas é bem rápida. Que língua é essa da escrita dos grafite? Porque me pareceu muito semelhante ao Tifinal, Tamazir, que é dos Tamacheques, ou os Tuaregues, e numa parte da minha pesquisa, que era a cartografia deles, eles costumam fazer mapas que são traçados, mas também escritos em areia, na areia do deserto, ou seja, um mapa totalmente transitório, ou em pedras, mas também as pedras se deslocam. Então, também é uma parte sobre o caminho mozárabe, ou seja, quando a Península Ibérica ainda era moura, tem essa travessia que virou, depois se junta com o caminho de Santiago da Compostela, existe uma travessia de pedras, tem uma pesquisa arqueológica assim, de como que esses peregrinos iam pegando pedra, colocando no caminho, escreviam nelas, ou então pegavam uma pedra daqui e levavam para lá. Então eu queria perguntar se essas pedras também são peregrinas e que tipo de escrita é essa? E você tem algo, como você falou, realmente nesse espectro, né, entre o nômade e o sedentário, não são posições fixas, né, mas estão
dentro desse espectro. Enfim, essa pergunta. Obrigado também, Paulo, desculpa, eu também tenho uma pergunta bem curta, e Claro, como claro. a gente está encerrando, eu já gostaria de fazer aí. Você abordou o grafite como forma não comissionada, né? Quando o autor faz a inscrição na rocha, há particularidades nessa forma de registro, de aqueles vários slides que você mostrou. Você vê uma poética nesse registro, porque você usou a expressão nostálgico, eu diria também bucólico. Você vê uma poética nesses registros? Seria uma narrativa nesse sentido? Obrigado pelas perguntas. Então, primeiramente, com relação à língua, então, a gente tem uma série de primeira coisa é que existe uma diferença entre o que é a escrita e o que é a língua que ela está, né? Você pega, por exemplo, a língua que se tornou árabe clássico, ela era uma língua que estima-se que ela existia só oral durante séculos, mas o primeiro registro dela, a primeira inscrição que a gente tem, que é em árabe mesmo, aí eu não sou linguista para saber exatamente o que vai determinar, né, até que ponto tá a fronteira disso, mas é do século IV, se não me engano, e ela é na escrita grega, quer dizer, ela é no alfabeto grego. Então, assim, esses é como se fosse um guarda-chuva de umas 5 ou 6 línguas que eles colocam como proto-árabes, arábicas. Na verdade, aí entra a questão das diferenças e tal, assim, de onde que estão as divisões e tal, né, assim, das famílias e tal, mas são línguas que é o tamúdico, o ismaico, que são línguas que têm relação uma com a outra, assim, mas elas são, eu, de novo, não sou linguista para entender, para poder te falar com precisão, mas elas são consideradas línguas diferentes e elas variam de escrita. A maioria dos mecanismos, assim, do registro que era utilizado, era o registro meio de prestígio das regiões. Então, por exemplo, uma região mais helenizada, eles utilizavam o alfabeto grego. Uma região mais... provavelmente a que você viu, que você achou parecido com o Tuareg, né, a língua Tuareg, eu esqueci o nome dela. É curioso, porque eu li um negócio sobre essa língua outro dia desses, é muito curioso. Se você tiver interesse, é um artigo, posso até te passar o nome, só mencionava, mas enfim. Ela deve ter relação mais com o sul, porque a língua sul-arábica ali nos reinos no Iêmen, Himyar, Hadramaut, Sabá, ela é uma outra, ela é arábica, mas o escrito dela é muito diferente. E ele é um escrito que influenciou o etíope, o Ge'ez, que virou o etíope. Então, eu imagino que seja por lá que talvez tenha tido uma transferência ou caso a gente esteja trabalhando com uma hipótese de difusão dessas escritas, né? Mas são variações de alguns alfabetos, sabe? Assim, eu, infelizmente, não consigo ler eles, eu consigo ler só o árabe cursivo e tal, mas aí você pega a transcrição deles, e ele é basicamente a transcrição do árabe, é muito curioso. Então, você pega as transcrições em romano delas, que tem na internet, em banco de dados, e aí são proto-arábicas mesmo. Infelizmente, posso te passar algum material, caso você tenha interesse, de alguns artigos que acho que alguns autores que vão saber muito mais do que eu, assim, as divisões e tudo mais, mas o máximo que eu consigo explicar é isso. Minha pesquisa não é especialmente sobre isso, é um dos materiais que eu fiz uso e estou fazendo para preparar um doutorado. Com relação à poética, Rita, sim, existe uma... Aí acho que a gente entra
numa questão do que é a poética, né? Assim, dentro da concepção árabe clássica de poesia, eles têm toda uma métrica, tem toda uma coisa para definir o que é poesia e o que não é, ou que tipo de rima e o que não é. Mas, dentro do que a gente está entendendo, que eu acho, estou aqui extrapolando para entender como poética, no sentido deles tomarem a liberdade de jogar um pouco com aquele meio de comunicação, em alguma medida, e de expressão, tem totalmente, assim, um exemplo que eu ia explorar um pouco mais no trabalho, mas não deu muito tempo. Eles usam, por exemplo, a palavra que usa muito para criar uma proteção da inscrição. Eles falam que tal entidade segue aquele que vandalizar essa inscrição. Mas a própria palavra cegar e a palavra vandalizar a inscrição é a mesma. Então é como se a pessoa estivesse escrevendo que tal Deus segue aquele que cegar essa inscrição. Então, a pessoa que vai cegar a inscrição vai ser cegada, né? Tem outros casos, à medida em que a gente vai entrando no período proto-islâmico, ali, os primeiros séculos do Islã, elas vão ficando cada vez mais elaboradas em cursivo, em árabe cursivo, aquilo que a gente reconhece como árabe, né? Quando a gente fala em árabe, no senso comum, você pensa no cursivo, né? Elas vão ficando cada vez mais elaboradas, e aí eles começam tem uma que eu acho maravilhosa, por exemplo, o autor fala algo do tipo assim: eu, fulano de tal, escrevi essa com a minha mão. Isso é uma fórmula que eles usam em várias, assim, fulano escreveu com a própria mão, com a sua mão. E aí essa é a fórmula, escreveu essa inscrição com a própria mão. E aí ele elabora em cima dessa fórmula, ele fala assim: a minha mão perecerá, mas a inscrição permanecerá. Que eu acho super bonito, assim, a noção que ele tem da transitoriedade e a maneira como ele usa, que nem eu falei, os elementos dessa fórmula, né? A mão e a inscrição, que é Yad e Yadihi, né? A mão dele, e Kitab, que é a inscrição, e ele usa esses elementos para falar, olha, para elaborar em cima, para falar que a inscrição, que ele vai passar, que ele vai virar pó, mas a inscrição, e aqui estamos nós, né, eu estou aqui, sei lá, mais de 10 séculos depois, falando para vocês dessa inscrição, dessa pessoa que permaneceu, né. Então, sim, eles começam, fisicamente também tem algumas inscrições que às vezes tem uma inscrição e a outra meio que continua ou comenta da outra, ou usa o espaço em volta com algum tipo de valor semântico, assim, com algum tipo de observação, com algum tipo, sabe, eles elaboram, sim. E na própria escrita também, assim, por exemplo, a letra em árabe virou Ya, mas que é uma letra Yad, é uma letra no proto-arábico e no semítico e tal, ela é a mesma palavra que mão. Então, você tem algumas inscrições que essa letra, ela tem dedos, sabe? Tem a letra Ain, por exemplo, é a letra ela significa olho, mas também é a letra. Tem alguns casos da Ain que é um olho, sabe? É curioso como eles, em alguns casos, claro, aí eu estou ampliando um pouco o recorte geográfico e temporal, mas sim, eles elaboravam em cima, faziam rimas em alguns casos, e aí isso, com o passar do tempo, quanto mais próximo do período islâmico e depois, passa a ter mais isso, passa a ter mais poética, passa a ter mais rimas, começam a ter grafite em que a pessoa fala, uma vez eu comento alguma coisa, às vezes lê um escrito de uma outra pessoa e ele comenta em cima, esse escrito me lembrou de tais versos, ou não sei o que lá, e coloca os versos, tem muita... E o curioso desse corpus documental é que ele é muito recente, assim, ele é um tipo a coleta desses documentos tem sido feita, assim, principalmente nos últimos 20 anos, assim, e catalogação e disponibilização. Então, assim, eu imagino que tem muita coisa para ser investigada, sabe, a partir desse corpus, mas
enfim, são anos de trabalho. Agradeço pelas perguntas de todo mundo, pela atenção. Bom, eu também agradeço, parabenizo vocês pelas falas também, né, agradeço as pessoas, nós encerramos aqui, depois, eu penso que o interessante de um evento é justamente a interlocução que ele promove, essa vontade de contato que depois vocês poderão aí ter essa possibilidade, né? Nós podemos ter essa possibilidade, todos nós podemos. Eu agradeço, então, a todos e todas as pessoas que participaram, como ouvintes, o Jorge pelo suporte técnico, as pessoas, né, que acompanharam aí, e convido vocês, amanhã a gente tem uma programação dividida em quatro períodos de conferências, programação cultural, as mesas e a roda de conversa, então, convidadíssimos para permanecerem conosco nesses dias todos aí. Obrigada e boa tarde, boa noite a todos e todas. Obrigada, boa noite gente. a todos. Obrigado, Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.